Crescimento de mama nos homens é possível? Sou a doutora Priscila Morosini, médica e cirurgiã oncológica com dedicação à oncologia mamária e saúde das mamas. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre o crescimento da mama nos homens. A importância do diagnóstico diferencial, de compreender o porquê que essas mamas estão crescendo, acolher esses homens e dar o melhor tratamento possível. Sim, os homens têm glândula mamária. A questão é que a glândula mamária neles é pouco desenvolvida. Então, a ginecomastia consiste no desenvolvimento e crescimento dessa glândula mamária nos homens. Ela pode ser uni ou bilateral, ou seja, ter de um lado só esse crescimento ou crescer simetricamente dos dois lados. Importante dizer que acontece essa ginecomastia principalmente na fase da adolescência, e nesse contexto da adolescência, ele costuma desaparecer espontaneamente. A ginecomastia é uma condição clínica frequente, que pode ser percebida pelo próprio homem ou pode ser um achado de exame físico pelo especialista. Pode aparecer também como uma massa, um nódulo indolor que está logo atrás da areola, ou pode ser um nódulo doloroso. E como eu já falei, pode ser de um lado ou dos dois. A origem da ginecomastia pode ser fisiológica, que faz parte mesmo do processo de desenvolvimento da mama no homem, como pode ser patológica, por conta de alguma alteração pré-existente ou alguma doença nesse homem. Mas o mecanismo básico do desenvolvimento da ginecomastia consiste num desequilíbrio da ação inibitória da testosterona, da ação estimuladora dos hormônios femininos, dos estrógenos circulantes nesse homem. A ginecomastia puberal é a ginecomastia que ocorre entre os adolescentes. Muito comum e também um grande problema social e de bullying durante o período escolar. É importante que a gente fale que nesse momento essa ginecomastia vai ter um impacto na autoimagem desse menino, também na sua percepção de imagem corporal desajustada e muitas vezes dificuldade de inserção social, fazendo com que esses meninos tenham muitas vezes aversão ao esporte, justamente por ficar mais perceptível nesse contexto. A ginecomastia no adolescente inicia juntamente com os primeiros sinais de puberdade entre esses meninos e vai ser percebido por nódulos que variam entre 0,5 cm a 2 cm atrás da região areolar. A grande maioria dos adolescentes vai ter resolução espontânea dessa ginecomastia, sendo que apenas 5% dos meninos vão permanecer com esse aumento de mama por lá. E nesses casos vai ser junto com o especialista definido se o melhor cenário é cirurgia ou terapia medicamentosa. Aqui é importante que se diga, por mais que a ginecomastia nos adolescentes seja autolimitada e normalmente se resolve sozinha, em alguns casos de ginecomastia muito importante e muito pronunciada, com muitos sintomas, esses pais devem procurar sim o especialista já no início dos sintomas, para que a gente possa lançar mão de alguns medicamentos que com muitos efeitos colaterais, mas ainda assim acabam inibindo muitos processos psicológicos nesses adolescentes. A ginecomastia de causa indefinida nos homens na idade adulta ocorre normalmente por uma maior sensibilidade da mama nesses homens aos hormônios femininos circulantes, ainda que em doses muito baixas, em número muito baixo, mas que já são suficientes para ocorrer um estímulo de crescimento da mama naquele homem. Importante a gente falar também que pode ter relação com ganho de peso, com o uso de algumas medicações e também com o uso de esteroides e anabolizantes. Já a ginecomastia que ocorre na fase do idoso, do homem senil, nesse contexto ele vai ter muito mais relação, muitas vezes, com outros diagnósticos de doença crônica, como doença cardíaca, alterações hepáticas, também alterações de tireoide. O uso crônico de algumas medicações nesse contexto também pode ter relação com o desenvolvimento do crescimento das mamas. É importante dizer que também existem muitas síndromes genéticas relacionadas aos receptores de estrógeno na mama do homem e também aos níveis circulantes de hormônios femininos que podem causar aumento das mamas. Portanto, na persistência do crescimento mamário após a adolescência que não tenha resolução, também é possível que a gente tenha algum diagnóstico de síndrome genética que deve ser avaliado pelos especialistas.
O tratamento da ginecomastia vai consistir numa consulta bem realizada, na identificação de possíveis pontos que tenham feito o crescimento dessa mama ocorrer e solução desses motivos. E quando a gente não encontra realmente nenhuma causa aparente, o tratamento vai ser inicialmente conservador, com o uso de anti-inflamatórios para melhora dos sintomas, e em alguns casos com o uso do tamoxifeno, que é uma medicação antiestrogênica que vai diminuir essa ação dos hormônios femininos na mama, melhorando os sintomas e muitas vezes também diminuindo o tamanho dessas mamas. O grande problema do medicamentoso é que muitas vezes tem impacto na saúde sexual desses homens e também na autoestima, o que a gente acaba optando em último caso, mas como principal escolha entre os homens é a cirurgia para a solução dos sintomas. Porém, a cirurgia só deve ser realizada quando a gente revisitar possíveis outras causas de crescimento mamário e solucionar essas questões, como por exemplo, avaliar a possibilidade do uso abusivo de álcool, de drogas, principalmente como maconha, uso de anabolizantes, estão relacionados ao crescimento mamário e devem ser abordados pelo especialista com interrupção do consumo antes da gente optar por cirurgia nesses casos. Além disso, é importante que a gente fale na importância do perda de peso antes de uma cirurgia, caso esse paciente esteja acima do peso, pela possibilidade de resultados inadequados estéticos. Deve ser excluída, é claro, qualquer possibilidade de malignidade nesse contexto e que o especialista já vai ter feito isso também, mas entender que a cirurgia nesses casos vem para a tranquilidade desse paciente, vem para melhorar aspecto estético e principalmente trazer melhora da qualidade de vida para eles. Não deixe de acompanhar meu conteúdo também no Instagram e cuide-se!